Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Frente a Frente com a sua história. E eu estou muito feliz porque eu tenho uma convidada aqui muito especial, muito querida. Mas antes de a gente começar, a gente me deram uma lista para eu falar para vocês onde que está a Connect TV. Porque eu sempre falo para vocês, sigam as redes sociais, mas eu nunca lembro de onde que é. Eles me deram uma lista hoje. Então eu vou falar para vocês. A gente está aqui na região oeste da Grande São Paulo, na Claronet, canal 9, na Poxplay, canal 1, na Amigo, antiga TV Alphaville, canal 311, na Megabit Telecom, canal 10. Transmitimos também para todo Portugal pela Mel, canal 164. E estamos com a Connect TV nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Esses vocês podem acompanhar a Connect TV pelo sistema Roku, tá? Baixe também o seu aplicativo, o Connect Play. Lá no aplicativo também você vai poder acompanhar toda a programação. E diga-se de passagem, é uma programação maravilhosa. Cobertura de eventos, reportagem, tudo que acontece está lá, tá bom? E siga as nossas redes sociais, é claro, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no nosso site, você também vai poder nos acompanhar. Então, fica ligadinho, acompanha todas as redes que a gente tem. E também, se você quiser baixar aí o nosso aplicativo, também vai ser muito legal para você poder acompanhar as novidades aí em tempo real. Essa minha convidada, a gente se conhece já há algum tempo. Um tempinho já. Tem um tempinho, uma amiga muito querida e que tem uma história linda para compartilhar aqui com a gente. E eu estou muito feliz que a gente conseguiu conciliar as agendas e ela pôde estar aqui com a gente, vai estar aqui com a gente hoje compartilhando um pouquinho. Fabiana Fonseca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. O convite foi bem recebido, apesar da minha agenda corrida, né? A gente conseguiu conciliar e estar aqui hoje para falar um pouquinho da minha história e também inspirar outras mulheres. Isso aí, gente, deu certo. E vai, troque a agenda, mas deu certo. Fabi, conta um pouquinho para as pessoas te conhecerem, de onde você é, se você é casada, se você tem filhos. Conta um pouquinho para as pessoas conhecerem a Fabiana. Eu sou Fabiana Fonseca, sou casada com meu esposo Josemar, mas o nome dele é Jota, ele tem uma empresa de publicidade. Ele me ajuda bastante, meu apoio. Tenho 2 filhos, meninos, o Wesley e o Nicolas. E tem também a Laura, que é filha do meu esposo, mas é considerada como a minha filha, né? Minha mocinha. Já estão todos grandes, já estão tomando o rumo da sua vida. E eu comecei hoje na área da estética, mas para chegar onde eu estou hoje foi um percurso aí um pouco difícil. Foi uma jornada. E você é de onde, Fabi? Eu sou daqui de São Paulo mesmo, né? Moro em Jandira, já vai fazer já uns 40 anos. Já mudei para outras cidades também, mas voltei de volta para Jandira e atualmente estou morando aqui novamente. Legal. Vai fazer um ano que é onde você tem o seu espaço também, né? Isso, onde tem meu espaço também. A gente vai conhecer um pouquinho da jornada da Fabi. Fabi, me conta, hoje você trabalha com estética? Sim, hoje eu trabalho com estética, então acho que já é minha missão de vida aí, mas é só relacionado para o público feminino. Tá. E como que você começou? Como que você se descobriu na estética? Conta um pouquinho pra gente dessa sua jornada. O que aconteceu nesse período aí, pra você chegar hoje na estética? Sim, pra mim chegar na estética, eu sempre gostei, na verdade, porque a minha mãe, ela trabalhava no Hospital das Clínicas e ela queria que eu seguisse a carreira, né, de médica, enfim. Só que como eu ia com ela para as clínicas, eu via muito sofrimento. Então eu queria procurar um nicho onde eu pudesse cuidar, né, e não ver o sofrimento das pessoas. Apesar que lá eles cuidavam, né? Só que eu queria chegar num conceito de que eu pudesse trazer um bem-estar, a levar autoestima, principalmente das mulheres. Que ela trabalhou no Instituto da Criança e eu via muitas mães sofrendo também. E aí, com o tempo, na carreira, eu comecei a trabalhar vendendo roupa, como sacoleira, nas casas. E ali eu fui tentar me descobrir, mas aí eu não gostei. Depois eu montei uma loja de roupa, que foi péssimo, também não gostei. Eu falo que as mulheres, essas vendedoras é guerreira, viu? Porque chega na loja, bagunça as roupas, depois tem que dobrar de novo, não leva, enfim. E aí não gostei também, mas aí sempre voltava para a área da estética. Comecei a fazer, então, trabalhar como manicure, fazendo unha, fazendo sobrancelha. Lá na garaginha da minha casa, um espaço bem pequenininho, tinha só uma maca e uma cadeirinha de manicure. E ali eu comecei, então, a trabalhar, a fazer a área da estética. E aí, com o dinheiro que eu vendia as roupas, comecei a vender também produtos
para as pessoas emagrecerem, sabe? Aquele shake, aquelas coisas. E as pessoas tomavam. E eu tinha o jantar, o almoço, então eu juntava esse dinheiro. Eu falei, então eu vou começar agora, eu acho que eu vou fazer uns cursos de estética. Comecei a fazer curso na prefeitura, gratuito, que isso é muito bom. Sim. Ajuda muito. As pessoas só falam, mas é de graça, gente. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu super aconselho, que foi ali que eu comecei. As professoras maravilhosas começaram a me ensinar ali a parte de manicure, e foi o meu maior nicho foi esse. Depois dessa área, eu comecei a fazer cursos, então, também gratuitos de estética mesmo, limpeza de pele, enfim. Foi então que eu consegui juntar um dinheiro. Eu falei, vou começar na faculdade. Mas isso, meus filhos já estavam praticamente criados. Então, foi bem difícil para mim, porque eu tinha que cuidar das crianças, levar para a escola e conciliar, então, os estudos da área da estética, atendendo e cuidando dos meus filhos, que estavam novos ainda, né? Mas aí eu fui crescendo, fui criando nicho. Quando eu já estava próximo para terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar terceirizada, não abri o meu espaço. É uma dica que eu dou, muito valiosa. Quando você trabalha nessa área da estética, você precisa primeiro atingir o seu público. O nicho que você quer trabalhar. Porque na estética, quando a gente faz a faculdade, você aprende tudo, mas você vai se identificar com algo ali que você queira. Eu trabalho hoje com estética facial e corporal, mas o meu forte hoje é o corporal. Então, o que acontece? Quando eu trabalhei nesse nicho, eu fui terceirizar, eu fui atender em várias clínicas, primeiro, para criar experiência, para que eu pudesse já começar a formar a minha cartela de clientes, para depois eu abrir o meu espaço. Isso é muito legal que ela falou, viu? Às vezes a gente se empolga, né? Sim. A gente se empolga, gente. A gente se empolga. E aí acaba que a gente fica frustrada e acha que a profissão que não deu certo... Mas não é a profissão que não deu certo, é a maneira como que a gente começou, né? Como que a gente fez. E, Fabi, você falou que você começou a faculdade já, seus filhos já estavam maiorzinhos. Qual que é a idade deles quando você começou a ir para a faculdade? Olha, eu fui para a faculdade em 2010. Então, já estava numa fase também de separação do meu primeiro casamento. Então, estava numa fase muito difícil. Mas eu falei, não vou desistir. Eu vou seguir em frente, eu preciso. Então, eu sempre tive aquele foco, assim, de quando eu começar algo, eu preciso terminar. Mesmo que seja difícil, mas depois é prazeroso. Sim. E aí, estava naquela fase, então, aí um menor ficou comigo, o maior ficou com o pai. E aí, foi naquela fase que o meu maior, acho que estava com mais ou menos entre 10 anos. Nossa, e o é uma menor, fase bem... entre 10 para 11 anos já, entrando sendo juvenil já. Então, foi bem difícil. Mas eu não desisti. E você fez faculdade, e depois, como que foi para você chegar a pensar assim, como que você descobriu, é o momento de eu ter o meu espaço? Quando que isso aconteceu? Sim, depois, né, que eu organizei a minha vida pessoal, eu falei assim, acho que eu preciso abrir o meu espaço. Então, o que eu fiz primeiro? Eu vi o valor de aluguel, o que eu queria gastar com... as contas fixas, as variáveis, produtos, fornecedores, tudo isso coloquei, porque na faculdade a gente aprende. Então, tem um ponto também muito interessante na faculdade, que é a parte de você montar a sua clínica. Então, quem faz faculdade é a parte muito teórica, não prática, mas isso é muito bom para você levar... Você que quer ser empreendedora, ter o seu próprio negócio. Tive uma professora que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, você vai montar a sua clínica. Então, eu coloquei tudo que precisava. Maca, aparelhos, tudo que precisava. E eu esqueci de um ponto, bem simples. Eu cheguei lá, ela falou assim, mas a sua clínica não tem caneta? Aí eu falei, tem. Mas por que não está no orçamento a caneta? Você ganhou? Não, eu comprei, mas não está no orçamento. Precisa estar. E aí ela pediu para refazer o trabalho. Então eu falei, gente, é muito mais sério do que eu imagino. Mas aí a gente refez o trabalho, tudo, e ali eu fui aprendendo que como tem, então, uma clínica de estética. Quando eu montei o meu espaço, eu não comprei vários aparelhos, vários produtos. Eu falei assim, vou comprar o essencial. O que eu preciso para o corporal? Preciso de um aparelho de ultrassom pequeno, que caiba no meu bolso, que eu consiga fazer um procedimento, separar os custos e ainda sobrar para pagá-lo, né? E o facial, que a gente usa lá, um aparelho que a gente fala que é peeling de diamante, vapor de ozônio, que é o principal para começar. E produtos também que dê para o seu bolso. E ali eu comecei.
E isso tem quanto tempo? Quando foi que você abriu sua clínica? Eu seu ab- espaço? Eu abri a minha clínica, eu já tinha lá na garagem da minha casa, né? Então já um bom tempo. Mas quando eu resolvi, então, para ir para o centro ali de Jandira, que é o meu forte, que eu já tô lá vai fazer 15 anos. Eu estava na mesma rua, então uma moça me deu uma oportunidade. Ela me deu ali uns 6 meses sem pagar aluguel. Nossa, Foi que uma legal. grande oportunidade. Ela estava com uma depressão profunda. E aí minha irmã tinha um pet shop e me convidou para ir na casa dela. E ali eu dei um banho nela, cuidei dela, conversei com ela, fiz uma massagem nela de graça. E aí ela falou que foi um anjo na vida dela. Meu Deus! Sério, você acredita? E ali Nossa, eu que comecei legal. a ter o meu espaço. Depois de um ano e pouquinho, eu vi um salão desocupando, escrito aluga-se. Aí eu não perdi tempo. Eu falei, gente, aqui vai ser o meu começo. E aí hoje eu tô lá, vai fazer 10 anos nesse espaço, mas na rua ali vai fazer já uns 15. Aham. E ali eu comecei, então, a minha estética. Comecei a fazer cartãozinhos, carro de som, propaganda, assim, nos comércios. Ficava na frente da exceção, entregando. Eu mesmo, junto com a equipe ali, sabe? Trabalhando o meu esposo, que é meu braço direito. Me ajudou demais, demais. Ai, que legal. E hoje você tem mais pessoas que trabalham com você? Hoje eu tenho a minha assistente. Eu já tive mais pessoas, aí eu dei uma reduzida. Então, hoje eu tenho minha assistente, que ela trabalha comigo, a Gabriela, né? Dá um abraço para ela aí, me apoia em tudo. Então, ela trabalha na área administrativa, área comercial. Então, tudo que é de vendas online, que eu também vendo, né, agora. Aham. E eu tenho as meninas que são terceirizadas, que prestam o serviço na clínica e depois elas vão fazer em outros lugares também. Porque foi assim que eu comecei. Então, eu penso assim, ela vai atender lá e vai roubar meu cliente. Não, cliente não é de ninguém. É isso mesmo. Eu tenho o mesmo pensamento. Isso, cliente não é de ninguém. Quando você faz um bom trabalho, ela vai lembrar da sua clínica. É. Né? Ela vai lembrar do profissional. Mas aonde foi feito? Lá na Fabiana Fonseca. Então, as meninas fazem a prestação de serviço lá, depois vão para outras clínicas. E, assim, o ano passado eu tive mais funcionários, mas eu desliguei e resolvi trabalhar assim que eu achei que, para mim, agora está sendo um nicho mais leve. Tá sendo melhor para administrar, Bem né? melhor para administrar. É, porque administrar pessoas não é Sim. fácil, né, amiga? A É, gente sabe disso. Com certeza. E eu, na verdade, ano passado, eu trabalhei contratando porque eu não tinha pós-graduação. Então, agora, eu, né, com 40... Agora eu vou fazer 48 esse ano. Mas eu, com 46 anos, resolvi fazer uma pós, porque exigia muito pós de injetáveis, né? Então, eu precisei contratar. E depois que eu terminei minha pós, eu falei, agora eu vou mudar um pouco esse nicho aí de ter funcionários e só terceirizar. Então, hoje eu consigo conciliar tudo, eu mesma fazer. Muito bem. Você foi fazer uma pós aos 46 anos. 46 anos. Gente, eu amo essa mulherada que vem aqui, porque elas sentam aqui e aí elas falam assim, eu comecei, voltei a estudar com tantos anos, não sei o quê. Isso é o máximo. É o máximo, porque assim, eu falei já em uma outra entrevista, que vocês vão ver, a gente se limita muito pela idade, né, Fabi? Exatamente. Muito pela idade. Então, assim, nunca é tarde, gente. Nunca, Não. nunca. Você pode, você é capaz. E uma coisa interessante que você falou é que, voltando aí quando você começou sua carreira, que você fez cursos gratuitos e tal. Eu fiz curso gratuito também quando eu comecei a minha carreira na prefeitura. Faço outro hoje agora, tá, gente? Eu faço. Legal. Porque são cursos maravilhosos, né? Eu precisava de algo mais por conta do que eu tô fazendo hoje, N coisas, enfim. E aí a gente vai aproveitando as oportunidades. E eu acho que isso que você falou é muito legal, porque as pessoas precisam tirar isso, né? Essa coisa de, porque é gratuito, porque é prefeitura. Gente, são profissionais maravilhosos, super gabaritados, que eles estão lá para nos ensinar. E eles ensinam mesmo. Eles ensinam mesmo. Então, assim, se você tiver oportunidade, faça. Faça, porque isso pode mudar a sua vida, como mudou a minha, mudou a da Fabi. Então, eu deixo essa dica aqui para a mulherada. Tem um curso, vai lá e faz. Né? Em vez de você ficar com o seu tempo ocioso aí, vai fazer um curso gratuito, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Com certeza, toda a diferença. E você falou que você faz vendas online hoje. Hoje você vende como? Em site? Como que é? O que você vende hoje no online? Então, vai fazer agora já uns 3 anos que eu resolvi vender online. Eu queria montar minha própria marca, porém ainda está no papel, né? Está no papel ainda. Mas eu tenho parceria com fornecedores, né? Grandes,
graças a Deus. E eu sou convidada também para, às vezes, tomar um café na empresa deles. Então, eu tenho parceria aí com bastante fornecedores grandes e eu consigo pegar lá com preço bom e faço, então, revenda no site. Eu tenho também o meu, mas o meu maior plataforma são esses mesmo, que todo mundo já compra. Que é no online, que é no Isso, marketplace. Exatamente. Legal. Legal. E o que você vende hoje? Produtos para o corpo, cabelo? O que você vende mais assim? Ou mais para profissional ou mais para a gente mesmo que quer usar em casa? Olha, eu hoje vendo dermocosmético, eu não vendo cosmético, que tem uma diferença, né? Então, o cosmético, ele tá mais aberto em lojas, assim, físicas, para as pessoas, é mais acessível. O dermocosmético, ele já é mais cientificamente comprovado para quando você faz um procedimento estético. Então, ali, eu fiz uma limpeza de pele, eu preciso saber seu fototipo de pele. Então, eu vou te indicar um produto que seja indicado para sua pele, para tratamento. Tá. Não, assim, é um skincare, mas não para você usar todos os dias. É 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Então, é esses produtos que eu acabo vendendo. Então, são dermocosméticos. Então, muitas vezes não é acessível assim em lojas, mas é mais online. Ah, mesmo. Legal. Então, gente, dermocosmético, tá? Exatamente. Não é cosméticos igual eu. Exatamente. Ah, é dermocosmético. E, Fabi, hoje você atua com a sua clínica. Hoje você faz algum da mentoria, já estendeu esse conhecimento que você foi adquirindo ao longo dos anos, você faz mentoria ou você ministra cursos, ou o seu espaço é só atendimento ao público mesmo? Não, hoje eu dou cursos para as meninas que já são da área profissional. Por exemplo, igual você citou, né, sobre fazer cursos na prefeitura. Então, tem algumas meninas que fazem o curso na prefeitura, mas ainda se sentem insegura. Porque quando a gente faz o curso na prefeitura, eles são muito bons. Mas, às vezes, é um público maior. Então, ela às vezes, acaba ficando com alguma dúvida. Por exemplo, ela faz um curso lá de limpeza de pele. Mas, às vezes, na hora, lá tem bastante gente, ela quer fazer uma boa extração, criar alguma estratégia de técnica diferente. Aí, nós damos o curso para essa profissional que fez o curso lá na prefeitura. Mas é um curso de um dia e suporte. Por exemplo, ela tem uma cliente, ela faz o curso comigo. Então, depois ela tem uma cliente, não tem um lugar para atender, ainda não montou o seu espaço, ela usa o meu espaço para atendimento. E ali eu dou suporte para ela. Ai, que legal, gente. Olha que ideia maravilhosa. Eu gostei. Muito legal, muito bom. Porque aí a gente acaba apoiando, né? Porque é muito complicado quando a gente dá o curso. Quer fazer, mas não tem onde atender, não sabe por onde começar. Isso é uma ideia maravilhosa. Que legal. E o que você pensa hoje? O seu espaço se chama Fabiana Fonseca. Ele é Fabiana Fonseca, mas agora eu estou mudando o nome. Estou mudando porque esse nome novo, ele está trazendo um significado muito grande para a minha vida. Então, eu vi que a minha missão de vida, meu propósito hoje é cuidar de mulheres. Né, eu cuido de mulheres na minha clínica, trabalhando e cuido de mulheres também na minha vida pessoal. Então, eu trouxe um novo nome agora para minha clínica, mas ainda embaixo está lá como Fabiana Fonseca. Legal. Ela falou que ela cuida de mulheres na vida pessoal, gente, que a gente faz a mesma coisa. Verdade. Então, a gente tem essa coisa com mulheres mesmo, viu? Tem essa coisa com mulheres e é muito bacana. O que a gente faz na nossa vida pessoal é muito, muito gratificante para nós. E aí você vai fazer todo esse brand, né? Esse rebrand, né? De marca. E é muito bacana você fazer isso, porque quando a gente... não que a gente tira o nosso nome, né? A gente acaba criando uma marca, um nome próprio. E isso depois você consegue fazer tanta coisa mais para frente, né? Porque a gente sempre pensa mais na frente, tá, gente? A gente não é ad eterno, então a gente pensa... É verdade. A gente pensa muito no futuro. É verdade. Isso é muito legal. E, Fabi, hoje quantas pessoas mais ou menos você atende por mês? Como que funciona o seu atendimento? É com horário marcado? Como que funciona o seu fluxo de pessoas lá de atendimento? Olha, eu atendo, em média, o meu maior atendimento é sempre de terça, quarta e quinta. Então, esses 3 dias os dias que é mais corrido na clínica. Então, eu começo ali às 8 da manhã, vou até às 19 horas. Então, eu tenho lá 1 hora de almoço, às vezes meia hora, e a gente faz todo o atendimento nesses 3 dias.
que é o mais forte. Então, normalmente, a gente dá meia hora para cada cliente, às vezes dá 1 hora, dependendo do atendimento. Então, lá eu trabalho tanto facial quanto corporal, depilação a laser também, parte também de spa, mas a gente já não trabalha tanto, mas é mais focado para questão de gordura localizada, depilação a laser, tratamento também para acne, acne da mulher adulta, todas essas coisas a gente trabalha. Então, dependendo do agendamento do dia, vai ali, depilação tem um dia que é só depilação a laser. Então, a gente atende lá umas 15 mulheres, por exemplo. Fora de corporal, facial. Então, vai chegando uma atrás da outra. Meu Deus. É bastante, é corrido. Mas a gente consegue dar conta. Tem que dar, né, amiga? Tem que dar. Lá na verdade, tem 3 macas, né? A gente coloca. Aí a gente coloca sempre as meninas junto, pergunta, você é mais tímida? Quando a cliente é mais tímida, a gente põe ela numa sala reservada. Quando as meninas falam, não tem problema, nós somos mulheres. Aí a gente coloca uma do lado da outra ali e realiza o atendimento delas. Legal, bacana. E quais seus planos, assim, você já pretende ter outro espaço, não ter? Conta pra gente, você já teve alguma experiência de ter outro espaço? Como que foi isso pra você? Nem fala, gente. Na verdade, né, o meu forte é lá em Jandira. Como eu te falei, tô 15 anos. E eu abri um outro espaço, né, aqui em Barueri. Fiquei ali 1 ano. Era um sonho. Mas eu queria colocar esse sonho no papel. Porque, assim, se você tem um sonho, você tem que realizar, mesmo que você se frustre. Uhum. Mas foi uma história para contar. Ah, com certeza. E eu quero ouvir essa história. Então, a gente abriu ali, né, na Aldeia da Serra ali, um espaço. Ficamos ali 1 ano. Foi maravilhoso, uma experiência ótima. Mas depois eu precisei mudar, né, eu mudar de casa. E aí eu vi que lá onde eu moro tem muito mais oportunidade. Então, hoje eu moro ali na Nova Paulista. Então, agora eu tô atendendo as mulheres de lá. Então, o que acontece? Não consigo dar, né, conta de tudo. E lá, eu vi que eu pagava aluguel, teve os custos, os mesmos custos. Então, eu falei, vou fechar aqui, vou atender lá na Nova Paulista, vou ficar com Jandira. Então, fechei lá, Barueri, e agora continuo com Jandira e atendo lá, domiciliar onde eu moro. Então, você atende domiciliar lá onde você mora. Exatamente. Então, e essa experiência para você, assim, tipo, foi para um lugar, aí viu... o que você traz de aprendizado disso? Porque a gente tem muito isso, a gente quer... a gente às vezes está num lugar e a gente... Nossa, eu vou abrir mais um e vai dar certo, mas a gente sabe os desafios, enfim. O que você trouxe de experiência para a sua vida com essa jornada aí de ter o espaço, de ter que mudar? O que foi que te trouxe isso? Olha, o que me trouxe é um planejamento. Você tem que ter um planejamento. Mas a experiência que eu tive foi boa, não foi assim ótima, foi boa. Por quê? Você precisa controlar funcionários, você precisa saber o que entra e o que sai. Então, eu ficava lá, ficava cá. Então, é mais a qualidade de vida. Então, eu não estava tendo uma qualidade de vida boa. Então, estava muito desgastante, ganhando dinheiro eu estava, mas a minha qualidade de vida não estava boa. Então, eu resolvi falar assim, não, eu prefiro ter uma qualidade de vida melhor, estar mais saudável, e aí acabei fechando. Essa foi uma das experiências, eu ter mais descanso, sabe? E focar mais, porque às vezes, eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente quer colocar, se você coloca um papel no sol, ele não queima, mas se você pôr uma lupa e focar por cima do sol, você vai queimar aquele papel, então você tem que ter foco. Então, naquele momento, eu só me empolguei para realizar um sonho, então, eu não tive tanto foco assim. Então, eu voltei, subi um degrau e precisei voltar 2. Mas você voltou 2, mas isso te trouxe um resultado muito positivo. Positivo, porque eu fui mais conhecida. Então, as meninas que moram lá na aldeia, acabei criando cliente lá e hoje elas descem para ser atendida lá em Jandira. Muito bom. Essa questão da qualidade de vida também é uma coisa que a gente precisa refletir muito, né? Eu tive que refletir muito nisso também, em qualidade de vida, porque por mais que a gente acha que a gente, às vezes, é muito heroína, né? A gente quer ser muito heroína, né? E na verdade, a gente mas não é, né? Não precisa ir nesse auge tão grande. E aí eu fui entender realmente que essa fase nossa de querer ser heroína, a gente tem que pensar realmente nessa qualidade de vida. E eu falo muito porque depois dos 40,
é que a gente precisa pensar mais ainda nessa qualidade de vida. Exatamente. Né? Não é... Por mais a gente pode ter uma alimentação saudável, pode fazer exercício físico, mas a idade é a idade, gente. Não adianta, a gente precisa pensar na qualidade de vida. E, Fabi, hoje, com tudo isso que você vive, com tudo isso que você viveu, o que você deixa de conselho hoje para quem está te vendo, para quem pretende começar e quem pretende começar depois dos 40? Perfeito. O que eu aconselho é assim, quando você quer, igual eu te falei, né? Você quer começar, então, na área da estética ou da beleza, ou montar uma loja, o que for. Você primeiro precisa fazer um curso de administração, se administrar, atender como eu vou abrir esse espaço, planejar, colocar no papel tudo que você vai gastar. E se você for alugar um espaço, passa uma semana naquela rua. Fica parada ali, vendo como que é o movimento, se é bastante fluxo de pessoas, se não é, se é reservado ou não. Se caso você não tiver seus clientes, né? Se você tiver só cliente, qualquer lugar para você, até na sua casa, serve. Mas se você quiser atender um público maior, né? Assim como eu fiz, você primeiro precisa conhecer o ambiente como é, para depois você alugar, né? No caso. E o conselho que eu dou é assim, se você... para onde você quer chegar? Igual no caso, eu estou na estética, é minha missão de vida, mas não vou viver a vida toda, né? De estética, vai chegar uma hora que eu preciso descansar. Então, você sempre tem que criar um segundo plano. Então, você tem que criar sua aposentadoria, você precisa fazer tudo certinho na parte de contabilidade, você pagar, né, os impostos, fazer tudo certinho, nada por debaixo do pano. Criar uma pasta sanitária de tudo que você comprou, ter as notas fiscais, porque hoje eu falo para você, a estética, infelizmente, está uma prostituição. Então, qualquer lugar, tá baratinho aqui, vou ali, promoção. Mas você tem que saber de onde vem o produto, que não vem. Então, quando você quer abrir algo, você precisa ser correta naquilo que você compra, melhores fornecedores, enfim. E para quem é depois dos 40, não desista, não desanime. Porque eu comecei a minha faculdade tarde, meus filhos já estavam grandes, estava com 30 e poucos anos. Hoje fiz minha pós-graduação com 46. Fala, gente, hoje eu vou fazer 48. Então, eu não desisti porque eu amo o que eu faço. Eu amo, mas eu gosto do meu resultado, que é o din-din no bolso, né? Saber separar. E outra coisa, 2 contas. Você não pode misturar sua conta pessoal com a profissional, porque senão você não vai crescer. Então, você precisa ali separar e falar, isso aqui é da minha empresa, eu sou funcionário da minha empresa, né? Eu amo quando eu escuto isso, gente. A gente que é da área de contabilidade, a gente ama ouvir o empreendedor assim, é muito bom. Muito bom. Fabi, foi um enorme prazer te receber. Muito obrigada mesmo pela sua confiança, por você ter vindo, por você ter acreditado aí na nossa proposta. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Obrigada. Do mundo. Eu já acompanho você há algum tempo, né? A gente mal se conheceu e eu já fui lá pedir coisa para ela, que eu tinha um evento de mulheres para fazer. E, assim, ela prontamente me ajudou e foi muito bom, foi muito incrível. E são coisas que a gente nunca esquece, né? Então, assim, eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Que você cresça muito, 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 muito. E parabéns, amiga. Parabéns. Muito sucesso mesmo, viu? Obrigada. Eu que agradeço. E hoje eu falo para você, né? Fabiana Fonseca é o meu nome. Mas hoje, né, minha clínica está mudando o nome, que é Fabi Fons. Né, estética avançada, a pessoa fala, se você procurar, só existe uma, que sou eu. Mas por que esse nome, né? Para finalizar. Fabi Fons representa F do meu pai, que é Flávio. O Fons é o F, que é eu. E o Z, que é de Zélia, minha mãe. Então, representa, né, a proteção dos meus pais. E eu tô no meio, ali no centro dos dois. Muito então, legal. Esse nome foi feito com muito carinho, muito amor. É um novo nome que eu tô carregando. Mas a história, ela é longa e tenho muitos anos e eu que agradeço. Muito sucesso, muito sucesso. Muito obrigada. Com esse novo recomeço, né? Porque tudo é um recomeço, né? Tudo. Gente, foi maravilhoso receber a Fabi aqui. Eu espero que vocês também tenham gostado da nossa entrevista. Eu recomendo que você siga as redes sociais da Fabi. Vai estar aqui para que você possa seguir e nos acompanhar e também acompanhar o trabalho dela e também fazer uma visita lá. E se você já é profissional da área e quer se aprimorar, procure a Fabi, que eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar sem sombra de dúvidas. Nós ficamos por aqui, agradecemos imensamente a sua confiança e eu espero você no nosso próximo programa, Frente a Frente com a Sua História.